Bom, boa tarde, estamos começando então a terceira Mishnah do quarto capítulo. Eu vou aproveitar a esclarecer alguns conceitos importantes que são bem oportunos e pertinentes quando começamos esta Mishnah. Basicamente, a Mishnah vai fazer uma pequena interrupção no nosso tema. Nós estávamos lendo quantas pessoas chamamos na Torá em cada ocasião, se lembram bem até agora, quais são as as leituras que se fazem, etc. Então, agora, na verdade, a Mishnah faz um pequeno parênteses, aproveitar e nos esclarecer que para a leitura da Torá precisamos 10 pessoas. Já que vai nos ensinar que para a leitura da Torá tem que ter minyan, ou seja, um quórum de 10 homens maiores de 13 anos, consequentemente a Mishnah aproveita e de passagem me ensina várias coisas que requerem um minyan. Ou seja, coisas que as quais eu posso fazer somente na presença de um minyan. É isso que nós vamos aprender aqui. Da onde se aprende a questão de minyan? E aqui diz, nós chamamos minyan, a palavra minyan significa número, contagem. A Torá traz que tem que ser 10 pessoas. Porque, de onde se aprende, nossos sábios dizem que tem coisas de santidade que requerem 10 pessoas. De onde aprendemos isto? Diz o versículo, Israel. Me consagrarei dentro da congregação do povo de Israel. Quanto que é uma congregação? Qual o número mínimo para ser considerado um lugar onde Deus possa se consagrar? Está claro? Então, isso daqui é o que nossos sábios estão, por assim dizer, discutindo, debatendo, tentando entender, chegando na conclusão. E nos diz que dentro de aqui, qual o número? O menor número que encontramos, na verdade, é o número de 10, quando nos fala dos 10 espiões, que chama lá, Ad matai laeda ara azot. Até quando com esta congregação ruim? Quando Deus reclama do grupo dos espiões. Quantos espiões eram? Na verdade, eram 12. Só que Caleb e Yoshua falaram bem da terra de Israel. Os que foram chamados de congregação ruim são os outros 10. Então, esse é o menor número, assim o Talmud estuda por uma regra chamada Gezerah Shavah. Esse é o menor número que encontramos, de fato, que é chamado de congregação. Então, quando a Torá nos ensina, Benikdashti betoch ben Israel, me consagrarei dentro da congregação do povo de Israel, ou, consequentemente, quanto que é o mínimo? O mínimo é o número de 10. Então, aqui temos que o minyan são 10 pessoas, é isso que a Mishnah vai, de alguma maneira, nos estabelecer diversas situações onde se requer 10. Isto como introdução, eu acrescentei, a Mishnah não vai entrar nisso, a Gemara discute de onde sabemos que são 10, etc. E como nós falamos deste versículo. Então, na verdade, existe um paralelismo entre dois versículos, Benikdashti betoch ben Israel, me consagrarei dentro da congregação do povo de Israel, e esse dentro também encontramos num outro lugar que fala de congregação, Ivadlum mitoch aeda ara, se separem de dentro desta congregação ruim. Ou seja, este dentro, duas vezes falado em relação à congregação, fez o paralelismo. Aqui está falando de 10, então aqui também se refere a 10, os dois são congregação. Então, isso basicamente que explicamos agora em detalhe. Ok? Então, vamos assim analisar no nosso tema. Um outro conceito que eu gostaria de esclarecer, que vai ser o primeiro tema que vamos encontrar na Mishnah, é o tema de Porsin al-Shema, et Shema, que significa dividir o Shema. O que significa dividir o Shema? Normalmente, o Shema se refere ao Shema Israel, que é composto das 3 partes, os 3 capítulos, vamos dizer assim, que constam na Torá, que são o Shema completo, e eles, na prática, se falam logo depois de o quê? Do Barechu e do Kadish, certo? Tanto de manhã quanto de noite. Então, nos ensina a Mishnah que para fazer por si et Shema, esta situação
que já vou explicar do que se trata, se requer 10 pessoas também. Esse basicamente é o tema que a Mishnah vai discutir. Eu quero aproveitar e esclarecer para vocês o que significa porsin et shma. A palavra porsin nós encontramos em vários lugares, significa separar ou dividir. E na prática se refere, na lei judaica, uma pessoa que chegou na sinagoga e ele, na prática, chegou e todo mundo já rezou. Ele chegou atrasado. E ele quer rezar. Ele quer rezar o Shema completo, com tudo, com o Barhu. Na prática, o que ele faz? Então, tem várias situações. E se tiver 6 juntos que não rezaram, um deles, é por essa Shema, ele vai e divide o Shema, que significa, faz o Kadish, Barhu, a Brachá anterior do Shema Israel, pelo menos uma, se uma das opiniões traz, outra opinião diz que tem que ser as duas, e depois fala o Shema Israel, e aí, inclusive, ele fala as 3 primeiras brachot da Kedushá em voz alta, com, perdão, a primeira brachot da Amidá em voz alta, com a Kedushá, inclusive, e depois continua em voz baixa. O resto das pessoas pode parar por aqui. Isto de aqui se chama Pores et Shma. E isso de aqui, na prática, tem opiniões que se faz de manhã, se pode fazer de manhã e de noite, e opiniões que dizem que só de manhã, a questão de Pores et Shma, e isso é feito porque depois as pessoas não vão ficar para completar Minyan. Então vamos permitir desta maneira que a pessoa fala o Barhu, o Shema com Minyan, e, de fato, a Kedushá. Está claro? Alguma dúvida até aqui? O Marcelo está fazendo sinal que está tudo claro, então vamos embora. Então vamos começar agora sim a estudar a nossa Mishnah. Tudo isso daqui foi uma introdução para entendermos do que estamos falando. Diz a Mishnah, Ein porsin et Shema, não se faz isto com Shema, ou seja, esta divisão do Shema, Ve'ein obrim lifnei ateiva, e também não se vai de Hazan rezar na frente da comunidade, ser, como se chama, um sheliach tzibur, um emissário da congregação para a tefilá de Shmona Esrei, etc. Ve'ein nosim kapeyen, e também os koanim não fazem birkat koanim, não abençoam o povo. Na verdade, nosim kapeyen, tradução literal seria erguem suas mãos, porque os koanim, para abençoar o povo, têm que erguer as mãos, certo? Coloca as mãos para cima. Esse ritual de birkat koanim é chamado Nesiat Kapaim, que significa erguer as mãos, as palmas. Para ir, para abençoar o povo. Vem Corimba Torá, e também não se lê a Torá com a comunidade. Ou seja, cada um pode ler individualmente num Humash, mas no Sefer Torá, para ler, etc., tem que ter Minyan. Como vamos ver logo em breve. Vem Maftirim Benavi, também depois da leitura da Torá, tem o trecho dos profetas, a leitura que nós já estudamos sobre isso. E vem sin Ma'amad Moshav. Este Ma'amad Moshav esqueci de esclarecer, de explicar. Na época, antigamente, quando se fazia um enterro, tanto na ida quanto na volta, algumas opiniões trazem, se costumava fazer algumas paradas. 7 paradas, para ser mais exato, onde em cada parada se sentava, o pessoal tipo lamentava, depois se levantava e continuava indo no que chama a procissão do enterro. Hoje em dia se faz simbolicamente as paradinhas, normalmente, e alguns costumam, na volta do cemitério, também fazer isso, lendo o capítulo de Salmos, o capítulo 91, Yoshev Eseter Elion, etc. Mas isso não tem a ver com o nosso tema, só estou querendo esclarecer. Então, tudo isso é feito unicamente quando se tem um minyan. Vein Omrim Birkat Avelim, também não se fazia, não se abençoava, quando tinha o ritual com os enlutados, de abençoá-los, e para isso também se levantava e fazia uma brachá para os enlutados. Isso também requeria a presença do minyan, como nos ensina aqui a Mishnah logo em seguida. Betanhumen,
Tanhumei Avelim. E também o consolo aos enlutados. Depois do enterro também se costumava consolar os enlutados. De fato, quando se faz esse consolo aos enlutados que mencionamos aqui, Tanhumei Avelim, se vocês repararam alguma vez, quando termina um enterro, em datas comuns, dias normais comuns, se costuma ficar o pessoal parado em duas fileiras, os enlutados passam no meio e todos fazem consolo tradicional, certo? Amakom, Menachem, Etchem, etc., que Deus os consola entre todos os enlutados de Sion e Jerusalém. Então, este consolo, para ser feito, tem que ter a presença de um minyan. Assim nós vamos ver daqui a pouco. O Birkat Hatanim, e também a bênção dos noivos, que seriam as Sheva Berachot, as 7 bênçãos que se faz tanto na Jupá quanto nos 7 dias subsequentes, quando se faz aquela cerimônia de Sheva Berachot, as 7 bênçãos, então também se requer lá a presença do minyan. Ve'en mezamnin bashem, e também quando tem zimun, quando fazemos Birkat Amazon, se fala no zimun o nome de Deus. Nevarech Elokeinu shachalnu mishelo. Esse Elokeinu, para ser pronunciado, somente na presença de um minyan. Então, nos diz aqui a Mishnah, pachot me'asara, perdão, ve'en mezamnin bashem, pachot me'asara. E também este assunto de fazer o zimun com o nome de Deus não é feito com menos de 10 pessoas. Ou seja, para todos e cada um deles, o requerimento número mínimo básico 10 pessoas têm que estar presentes. Ok? Quando dizemos 10 pessoas, se refere a 10 Yehudim maiores de 13 anos. Caso contrário, não temos o quórum necessário para isto acontecer. Ou seja, não se faz com menos de 10. Então, o mínimo necessário é 10. Ok? Por quê? Nós já explicamos, porque menos de 10, explicamos na introdução, não é considerado congregação, consequentemente não pode ter essa kedushá, essa santidade. Na verdade, o que acontece? Como diz o versículo que tínhamos falado na introdução, Benikdashti betoch bnei Israel, me consagrarei dentro da congregação de Israel. Para existir consagração, tem que ter, então, 10 pessoas. Agora bem, se vocês vão reparar, por exemplo, o casamento como chamado Kiddushin, consagração. Inclusive a brachá que se faz, Mekadesh, Amo Israel, ali de Jupá e Kiddushin, que Deus consagra seu povo Israel através de Jupá e Kiddushin. Kiddushin vem de Kedushá, justamente, Benikdashti, vemos que soa igual, semelhante, a mesma raiz da palavra, o mesmo conceito. Então, para poder ter essa consagração, tem que ter 10 homens maiores de 13 anos. Vamos lá. Contudo, continua a Mishnah nos ensinando mais uns detalhes que têm uma peculiaridade especial. Ok? Uba karkaot tisha vekohen. Para poder consagrar uma terra, a pessoa podia consagrar, esta terra agora é consagrada, já estou dedicando a Deus, estou doando para Deus. Quando você doa para Deus, está consagrando algo, certo? Quando você consagra para Deus, quando você doa para Deus, isso é chamado, na verdade, aqui, uma consagração, também requeriria 10. Mas dizem nossos sábios que na prática, isso que nos ensina aqui a Mishnah, o Talmud vai explicar mais em detalhe, que uma vez que no versículo consta 10 vezes a palavra Cohen, certo? Então, uma vez que 10 vezes o Cohen é mencionado no versículo, dizem nossos sábios, significa que o Cohen é requerido aqui. Tem que ter Cohen. Então, deste minyan, normalmente para a consagração do nome de Deus, precisa 10 Yehudim. Nenhum Cohen. Porque, inclusive, quando nós vemos a história dos espiões, eram 10 espiões e nenhum era Cohen. Então, não precisa de Cohen. Pode ser 10 Israel. Agora bem, quando se trata da consagração das terras, como estamos falando aqui, um desses 10 tem que ser Cohen. Ou seja, eu posso ter 9 Israel
mas um tem que ser Cohen. Por quê? Porque como se fosse um pré-requisito que a própria Torá estabeleceu. Então, um deles será Cohen. Da mesma maneira, Ve'adam kayotze bahen. A mesma coisa quando se consagra uma pessoa. O que significa consagrar uma pessoa? E parece uma expressão um tanto difícil, mas vamos explicar, acho que fica fácil de entender. Uma pessoa pode doar o valor de uma terra para Deus, pode doar o valor de um objeto, ou fala é o valor de uma pessoa, certo? Eu dou o valor desta pessoa para Deus. Agora, quanto vale uma pessoa? Então, do mesmo jeito que acabamos de falar, para consagrar uma terra para Deus, você precisa de 10 pessoas. Aliás, não expliquei. Para que essas 10 pessoas? Para avaliar, para fazer uma avaliação do valor dessa propriedade. Certo? Tem um terreno, esse terreno está sendo consagrado para Deus, a pessoa que diz, tá bom, eu vou dar em dinheiro o valor, não necessariamente a terra. Que adianta dar uma terra em Campinas para Deus, que o Beit HaMikdash está em Jerusalém? Então, avaliamos quanto vale essa terra de Campinas e esse dinheiro será dado para tzedakah para Deus a Jerusalém. Certo? Isso é a consagração da terra. Da mesma maneira, como avaliamos o valor de uma pessoa? Então, o valor de uma pessoa, basicamente, na época do Talmud, existia, e nós encontramos inclusive nas leis da Parashá desta semana, dos escravos, Parashá Mishpatim, uma pessoa tem um valor que ele é vendido como escravo. Ou seja, quanto esta pessoa valeria no mercado de escravos? Tem um valor de mercado. Então, vão pagar por ela tanto que ela vai trabalhar, vai estar 7 anos, eventualmente, como escravo lá, servindo 5 anos, sei lá o que é o período que corresponda, e aí vamos ter esta pessoa trabalhando como escravo. Quanto vale isto? A pessoa estar submissa totalmente para seu amo, trabalhando o tempo integral. Quanto vale? Então, isso tem um valor. Este é o valor da pessoa também. Ou seja, quanto a pessoa será vendida como escrava, isso é isso que nos diz. Se bem que não é tão vulgar o conceito de escravatura na Torá, como na sociedade nós conhecemos, ouvimos, estudamos nas escolas, essa escravatura que foi abolida. Contudo, voltando ao assunto, a Torá nos diz que também para avaliar esta pessoa, também vou requerer a presença de um minyan, tem que ser avaliado o valor dela por um minyan, dos quais um terá que ser Cohen. É isso que nos diz aqui, tanto para propriedades, carcaot, terrenos, Novi e Cohen, Ve'adam kayotze bahem. Quando se trata de avaliar o valor de uma pessoa, então se aplicará a mesma regra, igual que as leis de campos, de propriedades de terrenos, que seriam simplesmente 10 pessoas, das quais uma tem que ser Cohen, e esses 10 vão fazer uma avaliação de quanto este cidadão vale, por assim dizer, para ser vendido como escravo. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos continuar mais uma Mishnah. Acho que temos tempo suficiente, podemos mais uma Mishnah. A Mishnah 3, que voltamos a falar agora, como falamos, a pessoa que sobe na Torá. E um detalhe importante, antigamente, quem subia na Torá, ele mesmo lia. Nós vimos que era chamado, por exemplo, no Shabbat, 7 pessoas. Fazia brachá somente o primeiro antes e brachá posterior somente o último, certo? Mas cada um sabia ler a Torá e cada um lia o seu próprio trecho. Isso era assim antigamente. Contudo, muitas vezes aconteceu que o pessoal não sabia, com o tempo aconteceu que o pessoal não sabia o idioma, e nós já vimos que tinha, comentamos outro dia de passagem, um tradutor que depois da leitura ele ia traduzindo, certo? E que traduzia para o aramaico, que era a língua falada na época, e naquele momento se fazia a tradução. Então, simplesmente, quando ele traduzia, isso foi como foi instituído posteriormente, explica o Maimônides, na época
quando voltou Esdra, quando voltaram, retornaram com Esdra, o escriba da Babilônia. Não na época do primeiro templo, sino mais para o segundo templo. Ok? Para que as pessoas entendam o que está acontecendo, as pessoas não sabiam hebraico, e que é mais ou menos hoje no Brasil. Seria mais ou menos algo semelhante a depois da leitura da Torá, alguém se levantar e ler em português o que nós acabamos de ler em hebraico na Torá. Mais ou menos essa seria a ideia. Ok? Vamos lá estudar a Mishnah, após esta introdução, fica mais fácil. A Koreba Torá, lo ifchot mishlosha psukim. Nós explicamos isso de passagem outro dia, quando a pessoa sobe chamada para ler na Torá, e ela lê na Torá, não pode ler menos do que 3 versículos. Se o trechinho, no caso, tem 2 versículos, como vamos ler amanhã, que é Rosh Chodesh, o segundo trecho, então repetimos um versículo. Se vão reparar, o versículo Ve'amartala em, Ze Aishe, etc., etc., esse versículo é repetido 2 vezes. Uma como terceiro versículo da primeira pessoa que subiu na Torá, e outra como primeiro versículo da segunda pessoa que sobe na Torá. Então, amanhã, quem vai na sinagoga Rosh Chodesh pode aproveitar e prestar atenção, vai encontrar isto uma aula prática. Vamos lá. Então, não pode ler menos do que 3 versículos, certo? A Gemara explica por quê. Porque na prática nós temos a Torá em geral, de forma genérica, o Tanakh, dividido em Torá, Neviim e Ketuvim, que seria Torá, profetas e escritos. Então, por esta razão. E Lo Ikra Lemeturgeman, o termo Pasuk Echad, e a pessoa lê um versículo, e aí o tradutor vai ler um versículo também, para que não tenha problema de que se confunda na tradução, etc. Então, não lê 3 versículos, lê um versículo. O tradutor traduz. Lê um versículo, o tradutor traduz. Na prática, hoje em dia, se fôssemos fazer, uma vez que temos brachá com interrupção, se na prática seria uma brachá antes e depois cada um que lê, então após a brachá, se quiser, para não ter interrupção, aí a pessoa poderia fazer a tradução hoje em dia. Ok? Então, e o tradutor, na época, não se permitia que ele traduza mais de um versículo por vez. E não era simultâneo, porque nós vimos outro dia que o único caso que se ouve 2 vozes juntas, lembra que estudamos isso, foi na Megilat Esther. Normalmente não se permite que tenham 2 pessoas lendo ao mesmo tempo, porque se torna algo ininteligível. Mas ainda se são lendo em idiomas diferentes. Contudo, Benavi Shlosha. Quando se trata o trecho dos profetas, que ele vai ser lido pelo tradutor, aí pode traduzir simplesmente de a 3 versículos. Por quê? Porque mesmo se ele errar, não é grave. É um trecho dos profetas, não é a palavra de Deus. Então, por esta razão que se permitiria traduzir de a 3 versículos. Continúa nos dizendo aqui, Ayush los tan shalosh parshiot, Corin echad echad. Se esses 3 versículos que estamos falando são de 3 parshiot, ou seja, cada um dos versículos é um assunto por si só, que significa todas parshiot? Muitas vezes, cada assunto, cada versículo é um assunto independente. Por quê? Está todo num capítulo junto, mas cada um é um tema por si só. Nós vemos às vezes na Torá que está separado por uns espaços, que cada um chamado uma porção por si só. Ok? Então encontramos isto, por exemplo, no profeta Isaías, é famoso, o exemplo que nos traz o Talmud. Então nos diz, se for um caso assim, se esses 3 versículos são 3 assuntos, então aí vai traduzir Corin Echad Echad. Aí vai ler um e traduzir, ler um e traduzir, ler um e traduzir. Ou seja, não vamos permitir traduzir os 3 juntos como um grupo, como um pacote, como uma unidade, porque cada um é um assunto independente. Ok? Quando lemos nos profetas, Medalgin Banavi, podemos pular. Nós vemos que às vezes a Haftará, como foi no Shabbat passado, por exemplo, lê um trecho do profeta, pula um trecho que não necessariamente é relativo, e depois lemos outro trecho, ou seja, existe uma omissão de uma parte, não necessariamente temos que ler toda a sequência. Quando se trata da Torá, diz a Mishnah, Ve'in medalgin ba Torá,
em relação à Torá, não se pode pular, certo? Quando se lê. Por quê? Porque se vou pular, isso pode atrapalhar. Se vou mudar de um tema para outro, depois volta para o tema, depois vai para o tema, isso vai criar um nó na cabeça das pessoas. Não vão conseguir entender, acompanhar. Então, por esta razão que não posso, na Torá, mudar de um tema para outro. Certo? Então, por esta razão, nós vamos ler os trechos como corresponde. Pergunta a Mishnah, no caso do profeta, que permitimos pular, Aviad kama o medaleg, quanto que ele vai poder pular, certo? E o na Torá no mesmo assunto, diz, quando se trata assim, quando vai poder pular, no caso do profeta, ad kedei shelo yifsoka meturgeman, até que ele não interrompa como chama, o tradutor. Porque se o tradutor interromper, vai fechar o livro, as pessoas vão pensar que terminou de ler, vai enrolar, etc. Então não pode, quando vai pular, certo? Não pode dar a sensação de que já terminou a leitura e as pessoas se perdem, se levantam, pensam que já terminou, etc. E se nós vamos ver, inclusive hoje em dia, quando nós terminamos de ler o trecho, o som no final do trecho termina como se fosse a melodia um pouquinho diferente, marcando que está encerrando a leitura. Ou seja, o próprio tipo de melodia é diferente no encerramento. Agora, se isso que nos ensina, por exemplo, quando você vai, nós temos, por exemplo, o rolo da Torá. Tem um rolo. Quando nós lemos o rolo da Torá aqui, que vem muitas vezes, terminou de ler uma coluna, vai ler na próxima. Então, tenho que ir enrolando, certo? Isso acontece, é um rolo. Então, tem uma coluna, depois tenho que rolar para mostrar, apareceu a próxima parte e assim por diante. Então, se isso vai demorar muito, diz na prática, não posso demorar demais para isto, para procurar um trecho ou para o outro, etc., porque aí não é kavod, não é honra para o tzibur, para a comunidade, para ninguém. Então, devo ter o cuidado de fazê-lo da forma apropriada e devida. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vou parar por aqui. Na prática, vamos continuar, se Deus quiser, no próximo shiur. Aldo pode perguntar, você levantou a mão, por favor. Rabino, boa tarde a todos. Boa tarde. Quando a gente tem paraxás que são continuidades, elas não acabam naquela semana, dão continuidade. E aí? Na hora da leitura. Isso está continuando como se fosse sequência da anterior. Tem leituras que chegam no Matfir que você, eu não sei qual delas, eu não sei a classificação, não lembro agora de qual é a paraxá dessa semana, você pega uma outra paraxá ou um outro texto que não está ligado. E aí... Mas aí eu terminei um assunto. Nossos sábios, eles estabeleceram as partes que são lidas, eles já fizeram a divisão da Torá, e nós estamos respeitando esta divisão que eles mesmos fizeram. Entendeu? Eu estou seguindo o que eles já dividiram. Eu não estou fazendo alteração, eles fizeram. Não disse isso que você faz. Por favor, não disse isso, que o senhor faz alguma coisa ou errado. Não, estou falando assim, existem algumas sequências que a gente vê que é isso. O senhor mesmo fala, parece que não terminou a paraxá, continuamos nela. Exatamente. Mas por quê? Porque nossos sábios autorizaram isso. Eles já estabeleceram. Onde você diz que quem determinou onde termina uma paraxá e outra? Não sei. Entendeu? É isso que a Torá, quando veio, foi entregada a Moshe, veio sem divisões. A Torá que Moshe entregou ao povo de Israel, etc., veio sem divisões. Foi como se diz, talvez um parágrafo só está escrito. Escolha. Obrigado. Imagina.